Fala, meus amigos! Fala, minhas amigas! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma entrevista aqui do Imagenscast. Quem fala aqui, como sempre, é o Manu. Antes da gente começar a trocar ideia com o nosso convidado, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, aperte o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Nos siga nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Quem quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix. A chave Pix está aqui. E se você quiser contribuir com o Imagenscast mensalmente, considere se tornar membro do canal. O botão Seja Membro está aqui embaixo. A partir de R$ 2,99 por mês você vira membro do canal e tem vários benefícios, como acesso antecipado à entrevista, versão estendida de entrevista, participar de um grupo de WhatsApp comigo e também te dá direito a até 10% de desconto na loja da Overload. O link para a loja da Overload está aqui na descrição. Inclusive foi na loja da Overload que eu escolhi essa camisa do Reiken. Sensacional. Tranquilo? Nosso convidado lançou um dos melhores... A banda dele só lança CD incrível. Ele começou um projeto em 2018 com o Expresso della Vita Solari, que foi um dos melhores álbuns daquele ano, na minha opinião. E desde então, ele tá me deixando ansioso para lançar a segunda parte, a parte final desse projeto, que é o Expresso della Vita Lunari. Mas, ao que tudo indica, essa parte está vindo. O Lunari está a caminho. Inclusive, já saiu o primeiro single. Fábio Caldeira, seja muito bem-vindo, meu amigo. Um prazer ter você aqui, como sempre. Fala, Manu. Fala a todos que estão assistindo. É sempre um grande prazer estar aqui falando com você. E é isso, cara. Finalmente, o Lunar está chegando. A gente está muito feliz. E bora bater um papo sobre isso. É isso. A gente está gravando esse bate-papo no dia 20 de fevereiro. Só que agora, quando você está vendo, esse bate-papo está saindo na sexta-feira, dia 23 de fevereiro. Ou seja, ontem saiu o primeiro single do Lunari, que é a faixa Ethereal. Então, eu já queria saber de antemão como é que surgiu a faixa Ethereal, como é que ela foi composta e por que, especificamente, a banda escolheu essa faixa como primeiro single. Bom, a Ethereal, ela começou a ser composta, cara, acho que em 2013, se eu não me engano. Porque assim, nós lançamos o One Puzzle no final de 2011, né, dezembro de 2011, acho que foi 15, se eu não me engano. E aí, algumas ideias, como a gente começou a gravar o One Puzzle em 2007, dezembro de 2007. Então, como houve esse tempo grande, né, esse período de produção do disco, por vários fatores, o produtor mudou para os Estados Unidos, enfim. Algumas ideias novas começaram a emergir, né? E inquietos como somos, a gente começou a gravar algumas coisas, né? Então acho que foi 2013, se eu não me engano, a primeira ideia. Ela surgiu, o Montanha chegou no ensaio um dia e falou, gente, eu tive uma ideia aqui de um Two Hands. E aí ele passou, ele falou, mostrou pra gente e tal, e eram em cima de 4 acordes. E aí eu peguei esses acordes, a gente começou ali no ensaio a pensar em algumas coisas e tal, e a música começou a ser desenvolvida a partir desse Two Hands dele, que não é nada, é algo bem melódico, assim, ele fez. Ele até falou, cara, é melhor fazer isso no piano. E aí falei, não, faz no baixo também, a gente faz piano e baixo. E aí ficou com uma sonoridade bem legal. E aí a gente chegou a tocar essa música Ethereal umas 2 vezes em shows, assim, a gente falou, vamos testar ela ao vivo, como funciona. E funcionou bem. E quando nós entramos na pré-produção do Lunari, a gente teve uma conversa longa antes de começar a gravar com a Adair, e depois a gente pode entrar nesse assunto, sobre o direcionamento do disco e tudo mais. E aí, por conta dessa conversa, a gente decidiu lançar Ethereal, primeiro porque ela é uma faixa que tem melodias bem acessíveis, ela é bem catchy, assim, né, bem pegajosa. Então a gente achou que ela representa bem esse cartão de visitas do Lunari. O fato dela ter sido feita em 2013
vocês chegaram a discutir lançar ela no Solari, não? Sim. Na verdade, a ideia, a princípio, era que a gente gravasse o Solar e o Lunar juntos, para lançar como disco duplo. Mas aí a gente colocou na ponta do lápis e falou, a gente vai ter o dobro do gasto, a gente vai ter o dobro do trabalho e a metade do tempo de divulgação, de aproveitamento desses discos. Porque, você lançou um disco de 24 faixas, ia ser um disco duplo, para poder prensar isso aí, pensando na época era diferente, né? A gente tinha muito essa ânsia por fazer físico, mas não que a gente não vá fazer no Lunar, mas mudou um pouco, né, de 2018 para cá. Então, de quando a gente lançou o Solar, eu quero dizer. Então a gente não sabia ainda quais faixas iriam para o Solar e quais faixas iriam para o Lunar. Tanto que assim tem riffs e melodias do Lunar que elas foram feitas antes de muitas músicas do Solar. Mas aí a gente falou, esse clima, essa música, esse riff, ele vai combinar mais com o Lunar. E aí a gente esperou. Foi um exercício, cara, de paciência, de controle de ansiedade, porque a gente fala, isso aqui é muito legal, a gente tinha que lançar isso logo. Então é isso. A gente teve essa dúvida assim, né, sobre o que entraria em cada um dos discos. Mas valeu a espera, com certeza. Tá, falando sobre o lançamento do single, junto do single e do clipe, vocês também estão lançando um jogo chamado Rock and Tricker, que dá para jogar no computador, notebook, dá para jogar em smartphones. Explica pra gente como é que vocês bolaram essa ideia e para quem quiser jogar, do que se trata o jogo. Cara, então, do ano passado para o Lunari, ele tá pronto desde o começo do ano passado. Prontinho, masterizado. Mas, nós, desde o começo da banda, a gente sempre teve essa ânsia de... o que a gente faz musicalmente, de ser um centro para vários estilos, para várias abordagens, para várias manifestações artísticas, a gente queria estender isso para outro tipo de experiência, não só a experiência musical. Então o Maestric desde o ano passado é uma empresa, né? Nós fizemos aí, formalizamos, e aí a empresa se chama Maestric Multiverse. E a ideia é a gente trazer esse universo, esse multiverso de ideias, esse ecossistema, trazer isso para aumentar a experiência das pessoas que estão ouvindo e buscando aquilo que a gente está fazendo, a nossa arte, né? E esse jogo, o Rocket Trick, ele tem a ver com a história da Ethereum, né? Com o clipe dela, que tem um astronauta, se você não viu ainda, entra no nosso YouTube e vê lá, mas é uma jornada de um astronauta. E aí nós quisemos trazer aquele tipo de jogo 8 bits, sabe? Tipo das navinhas. Então a gente fechou com um desenvolvedor daqui, o Rodrigo, e ele tem uma empresa de jogos, e aí a gente fez... um astronauta no espaço, e aí ele atira nos meteoros. Então é um Infinite Runner, né? É um jogo sem fim. Então a ideia é que a pessoa vai pontuar destruindo mais meteoros e percorrendo uma maior distância, né? Só que aí a dificuldade vai aumentando. E para ajudar o astronauta, como vocês viram no clipe, ou até na capa do single, né, uma borboleta, e ela tem os 4 elementos, os símbolos dos 4 elementos nas asas, né? E no clipe nós temos, cada um da banda tem uma maquiagem neon, a gente representa cada um da banda um elemento. Então você pode pegar esses símbolos dos elementos, o astronauta pega e a arma dele muda. Então ela fica mais forte, pode ser da terra, do ar, do fogo e da água. E tem a borboleta, que ela significa o 5º elemento, o etéreo, quando você pega ela, tipo a estrelinha do Mario, sabe? Ele fica brilhante, e aí ele atira com os 4 elementos ao mesmo tempo. E tem mais, assim, tem uns easter eggs também. Tem um botão, um item que é um easter egg de um outro single que a gente vai lançar. E, enfim, o jogo ele vem para
aumentar a experiência da pessoa que está buscando consumir a nossa arte. E aí, o detalhe é que assim, a música que tem no jogo é a Ethereal versão 8 bits. Então Putz, que legal. tá sendo muito legal. A gente quer fazer essa primeira experiência, mas a ideia é que a gente estenda isso para outras músicas do disco, enfim, outras possibilidades. Muito bom. Seguinte, a sonoridade que a gente escuta nesse single, ele vai em uma direção nova. Uhum. Não só em relação ao Solari, mas em relação à história da banda. Como é que vocês chegaram nessa sonoridade? Que tem synthwave, tem elementos eletrônicos. Lá no começo de 2013 ela já estava assim, ou foi algo que foi se construindo ao longo do tempo? Cara, ela tinha algumas coisas, mas ela mudou muito na pré-produção com a Adair. Mas muito, assim. E ele sacou o que a gente queria, e ele falou, peraí, vamos ajustar. Então, assim, desde cortes de partes que estavam não faziam muito, elas faziam sentido musical, mas acabaram não fazendo falta, assim. Tinham alguns temas, umas partes que repetiam, assim, que não precisavam repetir. A gente tirou tinha um solo tipo de teclado no começo da música. A gente foi direto ao ponto, assim, sabe? E fez muito bem, assim, pra música. Cara, o lema para essa nova fase da banda tem uma frase do Freddie Mercury, que a gente trouxe ela muitas vezes durante a gravação, a pré-produção principalmente, não me deixe envelhecer artisticamente. Entende? Então, a gente quis fazer uma streak modelo 2024, 2025, uma streak daqui para frente, olhando para o futuro. A gente sempre usou muitas referências de coisas que a gente gostava, obviamente, mas eu vou dar um exemplo, por exemplo, de uma das músicas do disco, que ela foi uma música que eu trouxe a ideia dela, e ela é uma balada, né? Tipo, eu fiz ela no piano e voz, assim. E aí eu levei, e na pré-produção, a gente tava conversando, aí o Adair falou, cara, vamos pensar assim, que você se inspirou, por exemplo, num Bon Jovi para fazer essa música. Quantas bandas já fizeram o que eles fizeram? De lá para cá. Faz 40 anos que estão fazendo isso. Ele falou, então assim, ele não estava falando da melodia, ele estava falando da roupa da música, da abordagem dela. E da forma que a gente ia tocar. Então ele falou, vamos, ao invés da gente fazer isso, que já foi feito muitas vezes, porque fala uma referência de uma cantora pop ou cantor pop que você gosta. Eu falei da Adele. Ele falou, pronto, é isso. Então, da gente não ficar, a gente nunca foi assim, né, de ficar limitado a uma coisa, mas ampliar um pouco mais o horizonte para essa coisa do que está acontecendo hoje. E, cara, fez muito bem pra gente, assim, sabe? Ele até falou, escutem, principalmente para mim, acho que pro Heitor também, mas assim, para nós três, eu, o Heitor e o Montanha, o Gui, ele ele conhece muito, ele curte muito essas bandas mais modernas, tipo Architects, o Periphery, enfim. E até umas outras, não vou saber, não vou lembrar de cabeça agora, mas eu lembro que o Adair falou, cara, vocês têm que achar dentro dessas bandas modernas algo que, tipo assim, um caminho para vocês entrarem nesse mindset aí. E aí eu lembro que eu escutei uma música do Falling Reverse, a Zombified, não sei se você já escutou. Não. Cara, o clipe é incrível e as ideias da música são incríveis, e essa música foi a música que virou minha chavinha, assim, sabe? Falei, puta, que da hora isso aqui, cara. O Falling Reverse, se eu não me engano, começou meio como banda emo, mas é o som que eles mudaram, assim, com o tempo e tal. E o som que eles estão fazendo hoje tem umas coisas bem pesadas, assim. E isso me pegou. Mas eu tô falando isso para explicar como a gente entrou nessa fase, nessa nova fase aí da banda de olhar um pouco para frente. Não significa que a gente deixou para trás as coisas que a gente fez, né?
Ainda é uma street que ainda tem todos os elementos que a gente que construíram, né? A fundação da banda é a mesma, né? A gente só está tentando, nas horas que são possíveis, olhar para essa direção. Muito bom. Essa sonoridade, ela influenciou para que vocês escolhessem a Ethereal como primeiro single, além dela ser cat e tudo mais? Eu vou além. Essa estética sonora é algo que vai estar presente no resto do Lunari ou só nessa música? Não, o motivo da gente escolher a Ethereal foi justamente porque ela traz o que a gente já fez, mas ela apresenta essa parte, essa coisa nova, assim, da banda. E nessa abordagem mais moderna, a gente usou, assim, praticamente no disco todo. Tem elementos, né? Mais ou menos, né? Mas eles estão presentes, sim. De repente, um efeito de voz, uma distorção que trouxe um frescor, né? São detalhes, entendeu? Então, não é uma coisa que, nossa, que banda é essa? Descaracterizou. Não, não descaracterizou. Somos todos nós fazendo o som. Mas uma coisa que foi legal que a gente fez também foi assim, eu falei direto ao ponto antes, mas assim, o que é para ser direto, foi direto. O que é para ser prog, foi prog. O que é para ser teatral, que a gente tem essa essência também, foi teatral. E isso ajudou muito a nortear, sabe? Porque eu acho que isso vai comunicar mais rápido para as pessoas. Entendeu? Essa música tá falando disso aqui e tal, eu tô sentindo, tô vendo que é um negócio mais prog e tal. Essa aqui não, essa aqui já é mais... Enfim, mas, cara, tem as nossas loucuras ainda, as misturas loucas. A gente tá bem feliz com o disco. O clipe da música Theory, ele foi dirigido pelo Léo Liberti, né? Uhum. Sobre as ideias e sobre o conceito do clipe e a mensagem que ele quer passar, quanto dele foi desenvolvido pela Maestric e quanto o Léo contribuiu para que vocês chegassem no resultado final? Cara, a gente assim, nessa parte de clipe, na verdade, tudo que envolve a banda, a gente gosta muito de participar sempre, sabe? Não é assim, a gente quer um clipe dessa música, escuta a música aí e vê, não. Então, eu diria que foi 50-50. A gente levou todo o conceito, as referências, as ideias, os figurinos. A gente teve a gente fez os figurinos, tem um estilista daqui da cidade, que a gente sempre faz, né? Para os shows, tudo mais. Então, pro clipe a gente fez também, o Lucas desenhou, acho que é Lucas o nome dele, perdão, Lucas. Se não for, não, era Lucas, sim, é Lucas, sim. E ele desenhou, a gente, todo mundo participando e vendo como a gente ficaria mais confortável, cada um no seu estilo, né? Mas ainda a gente manteve uma unidade. E, cara, o Léo sei lá, o Léo é um anjo, cara. Ele é sensacional, ele é ele apoiou pra caramba a banda, apoiou muito, ele se identificou muito com o som, muito mesmo. E tudo que a gente falou com ele tentou entender, ele em momento algum falou, não, isso aqui vai ficar uma merda, não, vamos deixar pra lá. Em momento algum ele fez isso, ele abraçou a gente mesmo. E, na verdade, nós gravamos 2 clipes com ele, né? O da Ethereal e o do próximo single. E, cara, foi sensacional. E ele foi, nessa questão das cenas da historinha, do clipe, né? Ele falou, cara, eu tenho tenho umas ideias aqui, eu queria saber se a gente pode usar e aí ele trouxe a referência, né, do astronauta e o jeito que ia fazer e tudo mais. E aí eu falei, meu, manda ver. Tipo, depois que a gente já tinha passado esse tempo junto, se conhecido, essa parte da pós-produção, né?
ele deu sangue, cara, assim, para fazer as cenas tem umas cenas de umas borboletas, às vezes elas aparecem no meio da banda, assim, e toda a narrativa, né, do astronauta, dele tá no espaço, tem uma cena que ele assim, começa o clipe com um bebê, tem um bebê dentro do útero, assim, da mãe, e aí tem um cordão umbilical, e aí corta por uma cena do astronauta no espaço com um cabo, assim, então tem essa associação da criança com do interno, do externo, né, e ele foi muito sensível, cara, nessa narrativa, assim, que ele construiu do astronauta. Então, a gente tá, como eu disse várias vezes, mas é porque é verdade mesmo, cara, a gente não via a hora de lançar. Se eu falar pra você que eu dormi essa semana, é mentira, porque eu tô muito ansioso. A gente tá, todo mundo muito ansioso para apresentar finalmente esse filho novo que começa a nascer, né? Muito bom. O clipe é dirigido pelo Léo Liberti, a produção tá a cargo do Adair. Vocês chamaram um time assim de excelência para fazer o Lunari. Você pode dizer que essa é a maior produção que a Maestric já fez, não? Sem dúvida. Se perguntar pro Montanha, pro Heitor, pro Gui, eles vão falar na lata, sem dúvida. E olha que assim, a gente no Solari teve uma... Sim. A gente caprichou mesmo também. Mas, cara, teve uma coisa que foi diferencial, que a gente nunca tinha feito, que a gente sempre fala em pré-produção e produção, né? E aí após a mixagem, masterização, no Lunari, nós fizemos mais de 100 horas de pós-produção. O que foi? A gente se reunia, sei lá, 10 horas, a gente ficava 10 horas, às vezes, Nossa, ouvindo nota por nota, música por música, para tirar o supérfluo, entendeu? Então, putz, esse timbre aqui, vamos tirar ele para deixar esse aqui, ou não, vamos ver isso aqui, esse arranjo. A gente reviu todos os trechos de todas as músicas, instrumento por instrumento. De repente cortou mais uma coisa, adicionou mais uma coisa, mas a gente fez isso, acho que foram 12 dias, cara. Teve dia que foi menos, né, 6 horas, 8 horas, 10 horas, mas foi intenso, assim. Então esse tempo de pós-produção trouxe pro disco, primeiro que deu um tempo da gente, sabe, aquela coisa de descansar o ouvido, descansar a cabeça, e aí a gente fez essa pós e foi, cara, foi incrível, é uma coisa que a gente vai querer fazer, assim, em todos os processos daqui para frente. aproveitando, o que você pode falar sobre o Lunari? O processo de composição dele e o que o funk tá ansioso para escutar, pode esperar desse disco? Antes, eu posso só voltar no clipe, que eu tenho um parênteses para fazer. Nós tivemos a presença da Aline Miyazato. Ela fez a maquiagem neon. Na verdade, ela cuidou dos cabelos de todo mundo. A Aline sempre trabalha com... Ela fez do Angra também, dos clipes do Angra. Acho que fez já alguma coisa... Eu lembro que ela fez num show do Edu, na gravação do DVD, ela cuidou também dos cabelos. Mas, cara, ela foi genial, assim. Então, eu queria pontuar isso, que foi muito importante também, a presença da Aline lá. E sobre o Lunari... Cara, tem algo específico, assim, que você gostaria de saber, que você tem curiosidade? Sobre o processo de composição, como é que você compara ele ao Solari? Porque era para ser um disco só, né? Era para ser um disco duplo, e acredito eu que, mesmo sendo um disco duplo, eles já teriam suas diferenças. Quais eram essas diferenças, e se essas diferenças se atenuaram quando os discos se separaram? Vocês ficaram mais livres para dar uma identidade para cada um? Sou curioso para saber sobre isso, principalmente. Olha, assim, eles já seriam assim, como fala, eles seriam opostos já, assim, mas ao mesmo tempo dispostos, complementares. Mas eu acho que teve um fator, cara, que trouxe, assim, a gente meio que
fez uma limonada com os limões, né? Que o mundo inteiro recebeu. Acho que a pandemia fez uma diferença absurda, cara. Nas reflexões, nas perdas de pessoas próximas. A gente ficou um tempo sem se ver, né? A gente tinha um estúdio, nós tivemos que vender esse estúdio, que ceder ele depois para outras pessoas, porque a gente não podia se encontrar. E aí, se você fosse pego, vamos supor que nós fôssemos lá, né? Ah, só 4 pessoas aqui, mas tinha uma multa gigante, assim. Então, a gente teve que aprender a fazer algumas coisas mais à distância. E acho que isso trouxe, tipo assim, eu mandava, vamos supor, eu fazia uma ideia e mandava para os meninos. Aí o Montanha pensava com o negócio, o Heitor treinava, tentava, fazia o arranjo dele, falava, cara, vamos para esse lado. Tinha uma música, cara, nossa, tem muito interessante isso. Esse fato é curioso. Tinha uma música no disco que ela era, a gente sempre tem um pezinho em uma música, um pezinho assim, em algumas coisas de power metal, né? Tipo, você tem no Unpuzzle você tem a Huck, né, a Galcê, no Solaris você tem a Rooster Race, mas sempre trazendo isso pra gente, assim, não querendo, vamos fazer tipo tal banda, assim. Mas tinha uma música nesse disco que ela era de um jeito, ela era power metal, e aí, cara, o Heitor, ele falou, cara, vamos. Ele tava ouvindo muito Caligula's Horse na época. E aí ele falou, cara, olha esse tipo de groove, né? Olha, vamos. Eu tava pensando, não sei o que, de trazer uma roupagem diferente para essa música. Eu falei, tá bom. A gente sempre tem isso, cara. Antes de falar não, a gente testa tudo. Tudo. Então, tipo assim, não acho que vai ser legal. Não. Embora, assim, na minha cabeça tava tipo, tá legal, óbvio que tem algumas coisas para melhorar na música, mas. E aí, cara, a gente trouxe a música para essa vibe e a gente começou a criar nesse direcionamento. Cara, a música mudou 98%, assim. Para melhor, tá? Para melhor. Então essa foi incrível, assim, a gente tá aberto para isso, sabe? E eu acho que se a gente não tivesse tido esse tempo entre um disco e outro, a música ia ficar do outro jeito, eu acho. Então esse tempo foi para amadurecer algumas coisas. Tinha uma outra música também, que, cara, tava difícil da gente chegar num consenso, assim, na questão da estrutura, até dos temas. Nós tínhamos um refrão e a gente testou umas 4 formas, assim. O refrão a gente estava muito satisfeito. Umas 4 ideias diferentes, assim, eu trouxe outra melodia, depois um pré-refrão que eu gostava muito, só que ele não estava encaixando direito na entrada do refrão. E essa música eu acho que é uma das músicas mais emocionais que a gente já fez, cara. Ela é... Eu chorei gravando ela. Por conta Sério, mano? Eu costumo... Quando a música tá pronta, assim, e tem esse momento de... Quando eu vou gravar, eu costumo ser muito emocional, assim. Então eu trouxe a música pra mim, e aí foi muito emocionante, assim. E aí, cara, o jeito que ela foi, se eu não me engano, a última música que a gente fez no Lunária. Foi, tipo, perto de começar a pré-produção, assim, com a Dare. Porque, veja, essa pré-produção foi: enviem para mim as músicas, as demos que vocês têm gravadas, eu vou ouvir, e aí ele veio pro Brasil. Então, ele veio pro Brasil, a gente fez, tipo, a pré, né, de algumas coisas já, só que ele já chegou pra gente ir lá gravar a bateria, entendeu? Então nós fomos pro estúdio, a gente gravou no estúdio do Gabriel do Vale, em Araraquara, que é um estúdio sensacional. O Gabriel, ele foi aluno do Adair em um dos cursos que ele deu, então ele fez o estúdio inspirado nas coordenadas que o Adair passou. Falou, cara, tipo, para tem que ser irregular o teto, não sei o que, tem que ter um pé direitista. Então, assim, ele fez no fundo da casa dele um senhor estúdio, e assim, o que a gente gravar de bateria, a gente vai gravar lá.
daqui para frente, com certeza. Porque é uma cidade aqui, acho que é 2 horas de Rio Preto, se eu não me engano. Mas, cara, foi incrível, incrível. E puta som, cara, puta som. Então nós tínhamos isso de gravar a batera, e aí a gente ia discutindo algumas coisas, tipo, essa aqui vamos trazer pra cá, vamos mudar pra cá. Aí o Adair teve nessa música aí que era Power Metal. Você desculpa, cara, eu tô melhorando de uma gripe, minha voz não tá muito clara. Mas ele falou, cara, eu não gostei dessa melodia de voz aqui, vamos mudar ela. Quando chegou pro Heitor gravar a batera, né? Ele falou, vamos mudar a guia aqui. Ele catou o microfone do cara, tipo o microfone que ele falava com o Heitor lá, falou, soltou a música, canta aí alguma coisa. É engraçado, porque assim, eu gosto muito de compor melodia improvisando mesmo. E, cara, saiu assim a ideia e ele falou, não, é isso aí, legal, beleza. Heitor, vamos lá, vamos gravar. E a gente ficou morando no estúdio 5 dias, cara. 5 dias, assim, a gente tava muito apreensivo, porque a esposa do Heitor tava grávida da segunda filha dele. Nossa. Então, assim, podia nascer a qualquer momento. Então, tipo, a gente já tava preparado, o Heitor foi com outro carro. Então, se a filha dele, a Agatha, nascesse, ele ia pegar o carro e voltar, e a gente ia lá continuando gravando guitarra, porque tava todo mundo lá, né? Mas aí deu tempo, o Heitor terminou, ele gravou em 5 dias, as 12 músicas, e as 11, né? Mas é que assim, tem uma introdução, mas não é muito... Não é aquela... É uma introdução bem mais tricky, meio uma cena de musical, e nós temos umas músicas grandes no disco, assim, temos 2 músicas que são um pouco maiores. Então, o Heitor foi herói, assim, gravar em 5 dias essas músicas. Mas é que tava já bem na cabeça, assim. Da parte de batera, teve uma música do disco que ela tem uma influência de música africana e brasileira, assim. A gente trouxe tem uma participação muito legal nessa música. E a gente ficou um tempo decidindo um groove dela também, durante a gravação. Falou, o groove era esse? Não, mas não sei o que, vamos... Aí acabou que a gente chegou num consenso a gente acabou mudando a guitarra para fazer o que o bumbo estava fazendo, porque estava um negócio muito... A gente chamou esse groove de groove do tropeço, que parece que, tipo, tá tropeçando, assim, sabe? Mas ficou muito legal, cara, muito legal. E aí depois teve as partes de coro, que nós gravamos só para fazer uma linha, né? A gente gravou a bateria, uma linha do tempo. A gente gravou a bateria, e aí o Heitor voltou, e aí nós ficamos, ele terminou, se eu não me engano, antes do almoço, acho que foi domingo, se eu não me engano, e nós ficamos o resto do dia gravando guitarra. A gente gravou a guitarra da Ethereal. E aí o Adair, porque assim, ele falou, enquanto eu tô gravando, a gente chegou em Rio Preto depois para gravar os vocais. Então ele falou, enquanto eu tô gravando o Fábio, o Gui, você fica lá no estúdio, monta um home teu com um notebook, com fone, e aí você vai gravando as guitarras lá, entendeu? Então, porque ele tava do lado, né? Então a gente passou esse dia todo ele orientando o Gui como era o jeito que ele gostava que gravava e tal. E aí nós terminamos, cara, a gente chegou em Rio Preto, era de domingo para segunda, acho que era 3 da manhã, mais ou menos. Aí dormimos, no outro dia a gente acordou, aí fomos pro estúdio que tem no fundo da casa do Heitor, que é onde a gente ensaia e tudo mais, onde a gente compôs boa parte do disco também. E aí a gente gravou, ele montou assim, a gente montou com uns abafadores, uns colchões, tudo mais, uns edredons, a gente improvisou ali. Ele trouxe o equipamento dele, que foi o mesmo equipamento que a gente gravou. Eu não sei se o preamp foi o mesmo, mas o microfone foi. Que foi o microfone que funcionou bem com a minha voz. E aí a gente começou, a gente ficou, sei lá, meio-dia, assim, até umas 6 da tarde, 7. Eu até achei que a gente ia descansar e começar no outro dia. Só que, ele tava com os dias contados aqui. Então, ele falou, vamos começar. E aí eu gravei a trilha inteira. Vocais, backings,
tudo, assim. Aí ele falou, não, eu queria que vocês tivessem essa música aqui pra já dar uma ouvida em como vai ficar, mais ou menos. Aí foi, tipo, eu fui embora pra casa depois disso, já meio que ouvindo, assim, ouvindo uma... Ele exportou, nossa, tava felizaço, assim, cara. Sensacional. E aí a gente gravou, depois todo mundo, o Montanha ficou gravando na casa dele, no estúdio dele, o Gui ficou lá gravando quando ele podia, né? E aí faltaram, se eu não me engano, 3 músicas pra eu gravar o vocal. Não deu, porque assim, eu gravei todos os vocais, todos os backing vocals, todos os vocais, assim, tem uns trechos mais extremos, assim, de gutural, de scream, eu fiz tudo, e como tem bastante harmonia de voz e tudo mais, aí acabou ficando essas... Cara, acho que a gente fez isso em 5 dias, 6 dias, eu acho. E aí ficaram 3 músicas, e aí como o Odair não ia voltar para os Estados Unidos ainda, que ele ia ficar com a família e tal, ele voltou para Criciúma, e aí acho que uma semana depois eu peguei um voo, fui para Criciúma, e aí ele reservou um estúdio lá muito legal, do Pimpas, que é um amigo dele, um estúdio muito legal, Pimpas Studio, que tinha o mesmo equipamento também. Ele falou, nem vai precisar, nem vou ficar preocupado com o equipamento, que lá tem o mesmo mic. E aí eu fui, peguei o voo, cheguei lá e já fui pro estúdio gravar. E aí eu gravei essas 3 músicas que faltavam. E aí faltava só a parte de coro e tudo mais, só que aí eu fiz tudo... Os coros a gente fez tudo aqui, todos em Rio Preto. Entendi. Seguinte, Fábio. O Expresso de la Vita, ele é uma viagem de trem, né, usada como uma metáfora para a vida. E, no caso, o desembarque, o fim da viagem, simboliza a morte. Uhum. O Lunari, ele saiu em 2018, e como você bem disse, em 2020 acontece a pandemia. Isso, de alguma forma, impactou ou alterou alguma ideia ou conceito para o Lunari e para como você retrataria a morte no disco? Sem dúvida. Na verdade, assim, vou confidenciar uma coisa, eu demorei para acabar a letra da última música. Demorei porque eu não consigo escrever uma coisa. Óbvio que às vezes você está contando uma história, e aí a história tem as metáforas e tudo mais. Mas, cara, nesse caso em específico, eu queria me colocar no lugar do personagem, entendeu? E eu vou te falar, isso me mudou, cara. Me mudou. Depois que eu acabei, assim, a letra, eu ainda tô assimilando, assim, os desdobramentos disso, assim, sabe? Foi legal, foi no sentido de amadurecimento e tudo mais. Mas, assim, até a Ethereal, ela é a 11ª faixa, então ela é a penúltima faixa do disco. E a ideia dela, desse conceito, né, veio, cara, em 2019 minha avó materna, ela desceu do trem, né, ela fez a passagem dela e faleceu. Um pouco antes, ela tava meio que, ela falava, putz, você tá ouvindo essa música? Eu falava, que música, vó? Não, essa música, ela falava que era a música dos anjos. E aí ela meio que ouvia uma música que estava acontecendo, entendeu? E isso começou a me trazer alguns questionamentos acerca, realmente, eu comecei a pensar assim, será que a gente começa a desconectar daqui e se conectar com um possível outro lado? E aí eu comecei a pensar nisso, e aí que veio o conceito, a ideia da Ethereal, né? Ela tem todas as metáforas dela, mas é basicamente isso. O personagem na história, ele percebe que tem... né? Ele percebe que tem algo além. De repente, pro personagem é importante crer nisso, entendeu? Então essa ideia do etéreo, que é real, enfim. Mas essa letra foi difícil da última música, cara. Porque tem uma frase que fala, não é exatamente isso, mas quando você olha, eu trouxe isso pro contexto do disco, quando você olha pra noite, a noite olha pra você, entendeu? Então, me colocar nesse lugar, assim, o que eu pensaria se eu tivesse para descer do trem? Porque, para pra pensar, uma pessoa, vamos supor, uma pessoa com 90 anos, 90, óbvio que a gente tem
a gente tem que ser otimista e tudo mais, mas, meu, imagina que assim, vamos pensar que essa pessoa se casou, que essa pessoa teve filhos, que essa pessoa teve netos e tal. Qual que é o próximo grande acontecimento da vida dessa pessoa? Sim. Né? Então, uma das questões foi que como eu lidaria com isso, entendeu? Então, a pandemia deixou mais intenso esse questionamento, assim, sabe? E aí foi... Eu confesso que essa letra... eu chorei, assim, uns 2 dias, assim, cara. Tipo, não direto, né? Mas sempre que eu parava para refletir sobre isso, eu não queria escrever sobre isso, porque eu não queria olhar para isso, entendeu? Então, assim, foi um processo... Só que eu tô explicando para você entender que é muito importante que seja de verdade. E eu acho que é por isso que quando as pessoas ouvirem, quando as pessoas, acho que quando elas escutam o Maestric, essa verdade ela tá ali, entendeu? Em tudo que a gente faz, assim. Então, eu acho que isso ficou muito... Quando você faz isso mais vezes, né, assim, é o nosso terceiro disco, é o nosso segundo disco com o mesmo produtor, isso faz com que você tenha essa hora de voo, né, faz com que você traga mais propriedade, né, para aquilo que você tá fazendo, assim. Então, eu acho que isso vai estar elevado, assim, vai estar mais intenso no Lunária. Muito bom. Até o lançamento do Lunária, a banda deve lançar mais algum single? Se sim, quando? E quando deve sair o Lunária? Ó, eu vou fazer uma estimativa, tá? A gente vai lançou o single da Ethereal, né, ontem. Daqui a 1 mês e pouco, eu acho que em abril a gente já vai lançar o próximo single. Maio, outro single. E o Lunária depois. Assim, pode ser, né? Hoje em dia existe a gente tá sendo bem sincero, tá? A gente está experimentando esse relacionamento com o algoritmo, tá? Então, nós fizemos esse teste no final do ano de recolocar o One Puzzle, depois fazer as 3 bônus, depois upar o One Puzzle versão Deluxe remasterizado. E isso fez com que a gente conseguisse entender um pouco de como o algoritmo recebe isso nos streams, entendeu? Então ele acaba entregando para mais gente. Então a gente está nesse processo, nessa curva de aprendizado ainda, acerca daquilo que a gente vai lançar, né? Então vai sair mais um single, no mínimo, mais 2 singles depois da Ethereal. Tá? É possível que saia aí um 4º single, mas assim, 4º e já manda o disco, não vai... Eu não acho que o disco... Acho que em julho, no máximo, o disco tá aí já, inteiro. Meio do ano, maravilha. Finalmente. E para finalizar, Fábio, claro que o Lunária sequer foi lançado, mas ele está saindo 5 anos depois do Solari. Você acredita que após o Lunária a banda vai demorar mais 5 anos para lançar um novo disco, não? Cara, eu duvido muito. Eu acho que a gente vai lançar o próximo disco muito rápido. Tô falando por feeling, assim, sem filtro. Eu acho que a gente nunca mais vai demorar 5 anos para lançar um disco novo, cara. Porque, primeiro que assim, né? Vamos colocar 2 anos na conta aí por conta da pandemia. Total. Né? Então vamos supor que a gente já tá pensando já em outro disco já. Não dá para parar, né? Eu já tenho... A gente conversa um pouco por cima, assim, mas eu já tenho um monte de ideia anotada, de conceito, do direcionamento. É óbvio que isso pode mudar, mas eu sempre anoto. Eu tenho um caderninho, eu sou analógico, né? Eu tenho um caderninho que eu deixo na minha cama, assim, com uma caneta, e eu sempre anoto. Às vezes eu acordo de madrugada, anoto uma ideia. Às vezes eu tô assistindo uma série ou lendo alguma coisa, eu anoto alguma coisa que eu sinta que possa vir a somar, né? Então, eu acho que assim, a gente vai lançar o disco, a gente tem aí um projeto de turnê, né? Desse ano, mas a gente já tem alguns projetos aí pro ano que vem, até porque em 2026 a banda faz 20 anos, cara. 20 anos.
Então, a gente deve fazer alguma coisa. A gente já está pensando em algumas coisas aí com a equipe. Como eu falei, a banda é uma empresa agora, então a gente tem algumas questões aí para. A gente tem reuniões semanais para decidir as coisas, para pensar assim as metas mais distantes, assim, mas que ainda existem. Mas não, a gente não vai demorar mais 5 anos, não. Maravilha. Fábio, eu acho que é isso. Eu queria, para finalizar aqui, o tempo é livre seu para você dizer o que o pessoal pode esperar do Lunari. E assim que o Lunari sair, quais os planos para turnê, para, quem sabe, gravar um show ao vivo, se vocês pensam nisso, o que a gente pode esperar para o futuro da Maestric? O show ao vivo é uma das coisas que a gente está pensando dando um grande spoiler para essa comemoração aí dos 20 anos da banda. Tem muita coisa para a gente fazer, a gente tem um projeto de show, de resgatar esse projeto de show que a gente tinha no começo na turnê do Unpuzzle, que era incluir um grupo de artistas, né, para a gente ter um show interativo, né, para trazer mesmo uma experiência. Então tinha momentos, por exemplo, que vinha uma bailarina e fazia uma coreografia no momento de piano. A gente tinha todo um lance teatral, assim, né? A gente trazia isso. Então a ideia é resgatar isso na medida do possível, fazer o máximo de shows possível para promover o Lunari, para mostrar a banda ao vivo. A gente tá louco para tocar. Tá louco para tocar. E é isso, meu. Acho que é tentar levar o máximo de pessoas possíveis e trazer essa experiência que a gente sempre quis fazer, né? Seja com jogo, seja com merchan diferente, com produtos diferentes, com videoclipes, com animações, com o que vier aí das nossas cabeças malucas. E eu te agradeço muito, Manu, porque você sempre dá espaço pra gente. É sempre uma honra falar com você. É um cara que faz bastante aí pela música, né? Pela cultura, acima de tudo, né? Com as tuas entrevistas, eu assisto sempre. A gente estava conversando um pouco aqui antes de começar. Desejo o melhor para você, desejo o melhor para todos que acompanham o canal. Se inscrevam e acompanhem o Maestric também nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook, onde vocês preferirem. A gente tem um perfil no TikTok também, sigam lá também. Enfim, vamos juntos e podem esperar o nosso melhor, do melhor, do melhor, do melhor possível. Nós demos o sangue, a gente não poupou esforço, a gente não poupou tempo. Vocês vão receber o melhor que a gente conseguiu fazer e a gente está muito, muito, muito orgulhoso disso, tá? Tenho certeza que quando vocês ouvirem o disco e depois colocarem os 2 discos na sequência, vocês vão ter uma viagem muito verdadeira, tá bom? Muito obrigado, um beijão. Pessoal, essa foi a nossa entrevista com o Fábio Caldeira, vocalista da Maestric. Fábio, quero agradecer imensamente sua presença aqui mais uma vez e já fazer o convite, assim que o Lunari for sair, participar de uma live aqui, fazer o lançamento do disco numa live, chamar o pessoal da banda pra gente trocar uma ideia e comemorar bastante e destrinchar o disco. Bora, já tá combinado, meu. Maravilha, combinadíssimo. Pessoal, se vocês gostaram da entrevista, não se esqueçam de deixar o like, tá? Se inscrevam no canal, ativem as notificações para não perderem nenhum dos nossos envios. Nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o meu trabalho via Pix. Considere se tornar membro do canal. O botão Seja Membro está aqui embaixo. A partir de R$ 2,99 por mês você vira membro, contribui com o canal e tem vários benefícios por isso. E não se esqueça de seguir a Maestric nas redes sociais da banda, porque estão vindo novidades. Vão sair mais 2 singles. Acabou de sair um single, vai lá ouvir se você ainda não viu. Vai jogar o jogo que eles lançaram e fique aguardando os próximos singles. E o Nari, que é um dos discos que eu mais estou aguardando este ano, sem sombra de dúvida. Essa foi a nossa entrevista de hoje. Aguardem as próximas entrevistas. É isso aí. Falou!